Se você pudesse criar um mundo, como seria? Quais as regras que você estabeleceria? Quais os valores que seriam praticados? Essas perguntas podem parecer estranhas, mas irreais elas não são. Eu sou da geração X, nascida antes dos anos 80, quando o mundo era bem menos interligado e carente de tecnologias globalizantes. O mundo virtual foi naturalmente se tornando a minha ferramenta de trabalho e, de uma forma quase que imperceptível, acabou se tornando também a minha diversão nos momentos de lazer. Passou a ser, em grande parte do tempo, um lugar para o meu convívio social, para novas interações e até relacionamentos. A era digital não se trata mais do futuro. Ela já chegou e já faz parte de tudo que engloba a sua vida nesse exato momento, mesmo que você ainda não perceba. Ela te acompanha silenciosamente em cada parte do seu dia. Sabe mais de você do que você mesmo. Parece até um pouco assustador, né? Mas o fato é que ela te conecta de uma forma incrivelmente veloz a qualquer canto do mundo. Otimiza seu tempo, facilita seu trabalho, empodera empresas com uma imensidão de dados e interações em rede e te transporta para diversos mundos. E apesar de eu ainda me manter muito conectada às raízes da vida real, eu não posso negar que eu sempre considerei a internet uma das invenções mais brilhantes e sedutoras da humanidade. A minha vivência no mundo virtual me fez conhecer novas pessoas no mundo que eu nunca vi pessoalmente. Participei de inúmeras reuniões online, fechei contratos, fiz cursos variados sem sair de casa e até me aventurei a viver uma paixão fulminante. Pois é, eu me apaixonei perdidamente por um fotógrafo que eu conheci na internet. Fantástico, sensível, amigo dos meus amigos, trabalhava para os maiores jornais do mundo, super bem relacionado, inteligente, carinhoso, humano. E por alguns meses a gente virou madrugadas papeando por vídeos. Até que eu descobri que ele era perfeito para casar. Se não fosse o pequeno detalhe de que ele nunca existiu. É uma longa história que daria um ótimo filme. Mas a verdade é que esse acontecimento me impactou e muito. E me fez questionar qual é o verdadeiro e real sentido disso tudo. A minha primeira reação foi deletar, foi fugir de tudo isso. Na internet é muito comum encontrar relatos de homens e mulheres que foram enganados por perfis falsos. Muitas histórias viram casos de polícia, enquanto outras apenas deixam marcas na vida de quem se envolveu. Eu percebi que esse novo mundo, ou melhor, novos mundos, de certa forma ampliaram a maneira como as pessoas vivem, aprendem e se relacionam. Novos mundos que não são necessariamente iguais ao mundo real ou sequer assumem compromissos com esse mundo. Não adianta recusar, se isolar e tentar não fazer parte dessa realidade. O nosso mindset tem que estar preparado para essa evolução, porque a tecnologia e a forma de comunicação que existe hoje estão ligadas e vinculadas a absolutamente tudo na sua vida. Hoje, 70% das pessoas no mundo estão conectadas. Com a pandemia, o mundo virtual ele ganhou um outro sentido para mim e, claro, para bilhões de pessoas também. O distanciamento social, que na verdade é um distanciamento físico, fez com que o convívio social no cyberespaço se tornasse algo ainda mais natural. Então eu mergulhei numa busca profunda através de pesquisas e experiências próprias para poder entender esse novo mundo totalmente desconhecido. E nessa jornada eu descobri novas possibilidades que contrapõem o maior de todos os paradigmas, o paradigma da realidade. A minha geração viveu uma das maiores transformações dos últimos séculos. A mudança do mundo analógico para o mundo digital não foi apenas uma evolução tecnológica. A forma como a gente pensa e vive também mudou radicalmente. A gente saiu de um mundo limitado para um mundo ilimitado quando consideramos as possibilidades do mundo digital. E a base dessa mudança está no que os pesquisadores chamam de desmaterialização. Exatamente. Vimos o mundo se desmaterializar diante de nós. A desmaterialização do dinheiro, da arte, da comunicação, da música, mais recente dos bancos, do cinema, dá uma sensação de que o mundo está desaparecendo. Diversos mundos são criados em cima do nosso mundo atual. Através da tecnologia,
As barreiras físicas são ultrapassadas e dão acesso a lugares, conhecimentos e experiências em outras escalas de dimensões de forma ilimitada. E diante desse novo cenário, de novas possibilidades, as coisas não estão perdendo seu sentido, pelo contrário, elas estão ganhando novos significados e ampliando a nossa forma de viver. O sentido das coisas não está limitado em seu estado físico. O jornal, por exemplo, com a internet sofreu a desmaterialização. A gente não precisa dele impresso. Hoje você pode ler o jornal no computador, no celular. Aliás, você pode ler jornais do mundo inteiro sem levantar do sofá. O jornal foi reduzido à sua essência, ao seu propósito, que é levar a notícia. E isso está no nosso dia a dia. Não é o livro, mas a história. Não é a carta, mas a mensagem. Não é o disco, mas a música. Não é o dinheiro, mas o valor. E quando falamos de relacionamentos, de convívio social, também não é diferente. Os cyberespaços são as novas praças de convívio. Quando se fala em relacionamento, segundo um estudo realizado pela Universidade de Stanford, a maior parte dos casais hoje se conhece online. Sites de encontros amorosos já demonstram ser hoje a forma mais comum dos casais se formarem. Afinal de contas, a gente conhece algumas dezenas de pessoas na nossa vida, né? Na internet é possível conhecer 1 milhão. Na pandemia, a gente vive o ápice dessas experiências de novos espaços. O fato da gente não estar no nosso trabalho, nas ruas, no escritório, né, no teatro, não significa que a gente não estava junto. Pelo contrário, atingimos recordes de criação de comunidades e usuários e desenvolvimento de novas plataformas para nos conectarmos. O real não é o presencial somente. O isolamento físico, ele abriu as portas da aproximação virtual. E todos nós certamente vivemos tudo isso de uma forma muito mais intensa do que antes. Eu vou dar aqui 2 exemplos sobre isso. O primeiro é o caso do Jonathan Martin e da sua esposa. Eles são proprietários de uma loja de móveis e decoração para casa. A loja deles, Sunny Bagalô, não só permaneceu aberta todos os dias da pandemia no ano passado, como também dobrou as suas vendas. E como? A loja de John é uma loja virtual encontrada no Second Life, que é um mundo online onde as pessoas vivem existências paralelas por meio dos seus avatares desde 2003. Basta estar dentro do ambiente que o usuário pode fazer qualquer coisa, frequentar festas, boates, fazer compras com seu próprio dinheiro, até ter uma vida sexual ativa com outros personagens virtuais. Enquanto a economia do mundo real afundava em 2020, o Second Life vibrava com o aumento das vendas por parte de um boom econômico. Ou seja, John tem uma loja dentro de um mundo virtual em que pessoas reais, dentro de uma realidade virtual, buscam novas experiências. E vale dizer que John está contratando pessoas para trabalhar na sua loja. Segundo o próprio CEO da Linden Lab, que é uma espécie de banco central do simulador, o PIB geral do jogo subiu 40% nesse período. Mas isso é só a pontinha do iceberg. Você também pode fazer dinheiro vendendo bens, como roupas, carros, imóveis virtuais. Recentemente, um terreno virtual foi vendido por quase $1 milhão. É isso mesmo, um terreno virtual no que chamamos de metaverso, que é uma espécie de realidade paralela. Um ambiente virtual em que os usuários acessam por meio da internet e interagem ali com seu avatar. Não é real, né? Mas tem a intenção de passar uma sensação de realidade e possui toda uma estrutura no mundo real para isso acontecer. A compradora do terreno virtual mais caro da história é uma empresa com sede em Nova York que investe em imóveis digitais alocados em mundos digitais. Jogos como Fortnite e plataformas de Second Life já deixaram de ser apenas jogos. Eles são novos mundos e novas realidades que atraem a atenção de milhares de pessoas que passam a maior parte do seu tempo ali. E como sabemos, tempo é dinheiro. Outro exemplo é o rapper americano Travis Scott, que escolheu o jogo Fortnite para poder fazer a estreia mundial de uma música inédita através de um show ao vivo para os usuários do game. O show bateu o recorde de mais de 12 milhões de espectadores simultâneos. Nos 5 dias da turnê, a participação ultrapassou 27 milhões de usuários e quase 46 milhões de visualizações. A gente pode dizer, inclusive, que os maiores eventos do mundo hoje são possíveis somente em espaços virtuais. E haja festas, encontros casuais, carnaval patrocinado por empresas reais, tem até pessoas querendo ter filhos. E o negócio está tão bem organizado que, além da parte lúdica,
Vale dizer também que há frentes que valorizam a educação. Tem diversas iniciativas que oferecem aulas e treinos para você aprender um novo idioma numa escola com nativos. Afinal, o mundo inteiro compartilha ali do mesmo ambiente. E esses exemplos que eu dei aqui é só para mostrar a nossa capacidade de explorar os espaços, seja virtual ou real, com o objetivo de ampliar as nossas experiências. É muito humano a gente acreditar e se sentir seduzido por um mundo moderno e futurista, ainda mais quando isso envolve ganhar uma grana, sem fazer muito esforço. Fica mais fácil ainda acreditar. E tudo começa a fazer ainda mais sentido quando descobrimos que a nossa capacidade e plasticidade cerebral foi projetada para essas mudanças, para vivermos novas experiências, sejam elas reais ou imagináveis. E se o papo é neuroplasticidade, não tem como não mencionar os estudos pioneiros de Michael Merzenich. Ele é um dos principais neurocientistas do mundo, professor da Universidade da Califórnia em São Francisco. Ele fez uma das maiores descobertas científicas do nosso tempo, que é constatar que o nosso cérebro é uma máquina construída para mudar. Ele defende que é possível, ao longo de toda a nossa vida, criar novos circuitos e conexões neurais em respostas a estímulos e experiências, gerando mudanças funcionais. A plasticidade cerebral nos permite remodelar e recriar novas e múltiplas realidades. Então não se assuste com tantas inovações nesse mundo, porque fomos fisiologicamente moldados para viver novas experiências. O meu filho Kawai, ele está com 10 anos. Ele é todo conectado com a natureza, não curte muito videogame, mas ele começou a ter acesso ao celular depois que começou a pandemia. Então rapidamente ele ficou íntimo de jogos como Minecraft e Roblox. E numa velocidade assustadora, ele construiu um mundo virtual dele, criando a sua própria casa, toda elaborada com jardim, e ainda marcava encontro com amigos da escola dentro da casa virtual. Mas o mais interessante é que eu percebi que quanto mais ele explorava e se familiarizava com os campos virtuais e com os recursos interativos, mais natural se tornava a extensão dele com o seu próprio avatar, criando entre eles ali um relacionamento de empatia e sinergia. Daí eu pensei, crianças, né? São lúdicas, misturam fantasias com realidade. Até eu ver um outro estudo realizado pelo PhD David Hamilton, que mostra que o que vivemos no mundo imaginado tem um efeito semelhante ao que vivemos no mundo real. Ou seja, o seu cérebro realmente não distingue o real do imaginário. Num experimento simples, por exemplo, os cientistas mostraram que se uma pessoa se imagina comendo e imagina todas as sensações de mastigar, de engolir de uma forma clara, o apetite dela diminui como se ela tivesse realmente comido. O cérebro pensa que você está comendo e ativa os sinais de "estou satisfeito" depois. Isso significa que a gente tem mais capacidade de moldar os circuitos cerebrais, a fisiologia e a saúde do nosso corpo do que a maioria das pessoas imaginam. Num sentido muito real, você é o que você pensa. Somos capazes de aprender e reaprender infinitas vezes coisas diferentes, inclusive com lógicas diferentes. A gente tem o poder de reviver diferentes realidades, inclusive ao mesmo tempo, com a mesma intensidade que a gente vive, como se fosse no mundo real. Então essa é a terceira reflexão. Nossa constituição mental não tem só a plasticidade para viver diferentes realidades, como também foi feita para mudar constantemente. E mais, sua percepção é igual à percepção real. A minha última reflexão sobre esses mundos possíveis é, para mim, a mais incrível de todas. Se até agora o caminho que seguimos foi do mundo virtual sendo um espelho do mundo real com diferentes possibilidades, agora um novo cenário se apresenta, com uma ideia inversa. Os atributos do mundo virtual passam a ser uma realidade no mundo real. Imagina um mundo virtual fazendo parte do nosso mundo real. Você acorda, coloca seus óculos inteligentes, você recebe imediatamente as notificações avisando sobre sua reunião ou sobre sua lista de tarefas do seu dia a dia, previsão do tempo, mensagens. Você sobe na sua bike e de repente a rua movimentada de carros e caminhões se transforma num caminho todo colorido, cheio de belas flores no seu passeio matinal. E lá está você, na sua vida real, vendo um mundo virtual que você criou diante dos seus olhos. Tudo junto e misturado. Isso não é um filme futurista. Isso se chama realidade aumentada.
é a possibilidade de mesclar o conteúdo digital com o mundo físico, permitindo inclusive conexões emocionais profundas. O impossível se torna uma nova realidade e o único limite é a nossa imaginação. O digital não está mais confinado em uma única tela. Ele permeia todos os espaços físicos e o mundo real. Apesar de ser um plano futuro, o Facebook vem trabalhando para emergir nesse mundo da realidade virtual e aumentada. As pessoas vão poder passear em pontos turísticos ao vivo, em 3D, assistir filmes e vídeos como se estivessem ali dentro deles. Imagina que logo logo o seu avatar, com a sua aparência e roupas personalizadas, vão poder navegar nos cenários virtuais, todo preparado pelo promotor de eventos. Vai conversar, vai interagir, vai ter acesso a vídeos ao vivo, produtos 3D, tour virtual, entre outras coisas, sem deixar de lado o aspecto sensorial. Você vai precisar investir ali uma graninha em equipamentos mais complexos, como óculos de realidade virtual, roupas, luvas e outros acessórios. E você ainda vai poder controlar e simular o toque, sentir de verdade os impactos de um golpe, de tiros, até sentir cheiros. E essa pode ser uma experiência superior à de estar fisicamente em um show ou um evento ao vivo. A formação de uma nova sociedade está aí, diante dos nossos olhos. E isso é absolutamente incrível. É realmente inspirador ver as pessoas se beneficiando da tecnologia no seu dia a dia, especialmente em um mundo cheio de desafios como o de hoje. A gente sabe que máquinas, dispositivos e equipamentos são essenciais para a nossa sobrevivência, para o nosso crescimento profissional e pessoal, para aproximar pessoas queridas que estão distantes, criar conexões entre pessoas que ainda nem se conhecem. O mundo virtual está cada vez mais próximo do mundo real. E assim como no mundo real, também nos proporciona experiências complicadas e perigosas. O avanço tecnológico colocou o mundo na palma das nossas mãos. E, incrivelmente, a nossa capacidade humana está criando mundos paralelos para serem vividos por nós mesmos. A escolha de como e quem vai mergulhar nesse universo, ainda desconhecido, é nossa. Somos nós quem estamos por trás de tudo isso. Não tem por que temer. Seja qual forem as realidades, do real para o virtual ou do virtual para o real, a nossa capacidade de viver novas experiências nos leva a entender que o ser humano sempre será o grande protagonista de qualquer mundo possível.